Olá, Vivência do Cerrado, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma entrevista especial com os candidatos e mandatários aí de vereadores aqui em Palmas. Hoje vou falar com uma mulher que é considerada aí uma das grandes revelações nesse último mandato, principalmente quando o assunto é oposição. Ela que nasceu lá em Lago da Pedra, no Maranhão, está no segundo mandato. Ela é também aí professora concursada da Secretaria de Estado da Educação, graduada em Letras pela UBRA Palmas e já foi secretária municipal em Itaporã, que é um município lá aqui do Tocantins. Um abraço para quem é de Itaporã está nos acompanhando aí. Já ocupou cargos em diversas áreas, né? Atuou na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, na SETAS, também na Secretaria de Estado da Saúde, na Diretoria de Educação Infantil de Palmas, né? Está no segundo mandato, como eu disse, e foi de líder da prefeita a opositora ferrenha. De frente comigo hoje, Laudeci Coimbra. Tudo bem, Lau? Tudo bem? Bom dia, Maju. Bom dia aos telespectadores do Viventes do Cerrado. É uma alegria estar aqui contigo, poder conversar, bater esse papo contigo sobre política, sobre a vida, sobre a participação da mulher também na política, né? É importante. Você começou do rótulo de esposa do Júnior Coimbra, sim, saudoso ex-deputado político que tem muito serviço prestado no Tocantins, para a vereadora hoje, uma das vereadoras de destaques consideradas, né? Sim. Como é que foi sair desse lugar que muitos insistiam de colocar? A mulher do Júnior, a mulher do Júnior. Embora eu sei que você tem sempre muito orgulho de ter sido a esposa do Júnior, mas por muito tempo ficou ali, né? A esposa do Júnior. E você rompeu esse rótulo. É verdade, Maju. Quando eu iniciei, eu já estava acostumada a ser a mulher do Júnior Coimbra, né? Quando eu ganhei a eleição, eu me disse, não, eu ganhei a eleição porque é a mulher do Júnior Coimbra. O que muita gente não sabe é que eu ajudei a construir o Júnior Coimbra também. Verdade. Eu e o Júnior nos casamos, nós éramos bem jovens, eu com 18 anos e ele com 22. E desde a primeira eleição do Júnior lá em Itaporã, de prefeito, em 92, que eu fazia os jingos, eu cozinhava a panelão de mandioca com costela para as pessoas comerem. Eu estava na linha de frente, eu subia no palanque para fazer discurso, eu ficava na retaguarda, eu fazia todos os papéis possíveis, né? E sempre fui muito atuante nos mandatos do Júnior, tanto nas campanhas quanto no mandato. Obviamente, o deputado era ele, o político era ele, mas sempre ele me tinha na retaguarda para fazer muitas funções que faziam com que ele tivesse sucesso nas eleições. Então, eu sempre levei com muita tranquilidade. Eu não tinha nenhum problema, eu tinha muito orgulho de ser a mulher do Júnior Coimbra, pelo político que ele foi, pela pessoa que ele foi, mas me incomodava ser como se eu fosse uma porta, né? Assim, não é alguém que o Júnior indicou, eu sou só a mulher do Júnior Coimbra. E muita gente, quem me conhecia, sabia da minha função, do meu papel nos mandatos do Júnior, mas para a maioria das pessoas eu era só uma figurante, né? E aquilo me incomodava de certa forma. O que você mais aprendeu com o Júnior, que é um político conhecido? Tem uma frase que eu gosto muito, está lá no Parque Júnior Coimbra, em Sítio Novo, né? Sim, sim. Que tem uma frase do Júnior que ele fala que política é a arte de servir as pessoas. E o deputado Jair Faria sempre gosta de dizer nos discursos que se inspira no Júnior. Sim. E você? O que mais do legado do Júnior ficou na forma de fazer política? É exatamente isso, mas a forma de tratar as pessoas, a dedicação para atender, para conversar, que muitas pessoas, às vezes, precisam só de uma conversa, de um carinho, de saber que pode contar com você. E foi principalmente isso, essa proximidade com as pessoas. Eu aprendi, nós começamos a política no interior os políticos são muito próximos das pessoas. E o que eu aprendi com o Júnior é isso, é estar perto das pessoas e cuidar verdadeiramente das pessoas. Você teve o primeiro mandato e veio um segundo mandato muito marcado pela superação do luto. Sim. Né? Como é que foi esse momento para você? Eu considero assim que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu fui para uma eleição sozinha, nunca, na minha primeira eleição, eu só me preocupava em pedir votos. O Júnior cuidou de toda a estrutura da campanha, da logística, de organizar tudo. Ele era um craque em campanha política, assim, acho que como poucos políticos no Tocantins. E minha função era só pedir voto, era fazer política. E, de repente, eu me vi tendo que fazer tudo, né? Que é como assoviar e chupar cana. E desacreditada, porque muita gente falava assim, a Laudeci não vai ganhar a eleição, porque quem elegeu ela foi o Júnior. E aquilo pesava muito para mim, era difícil, e durante a caminhada, todos os dias eu me deparava com situações que me traziam o Júnior de volta. E quando eu percebi que ele não estava mais ali para me ajudar, às vezes aquilo me
me deixava assim muito apreensiva, mas ao mesmo tempo me dava muita força para continuar. Eu pensava, ele quer que eu continue. Se ele estivesse aqui, ele ia falar, força, coragem, você vai ganhar, porque o Júnior, ele era otimista por natureza. Tudo ia dar certo na vida dele. Ele nunca esperava o pior, sempre esperava que tudo fosse dar certo. E eu me inspirava nisso, não, vai dar certo. O Júnior sempre dizia que vai dar certo e vai dar certo. E, às vezes, eu olho para trás e nem sei como eu cheguei, né? Muita gente diz, não, eu não acreditava na tua eleição. Mas eu, apesar do medo, nunca duvidei que eu seria eleita. E, curioso, Maju, que dentre os vereadores que foram reeleitos em 2020, apenas 3 vereadores aumentaram a votação, e eu fui uma das que aumentou a votação, né? A minha votação aumentou de quando eu fiz a eleição em 2016 com o Júnior. Em 2020, eu tive mais votos do que em 2016. Fui entre os poucos vereadores que aumentaram a votação, eu fui uma deles. Entendi. Laudeci, fala um pouco agora do seu posicionamento político. Você chegou a ser líder da Cíntia e agora, atualmente, é uma das principais opositoras. Sim. O que aconteceu entre vocês duas? Na verdade, a gente teve... a Cíntia, todo mundo que convive com ela pode falar por isso, ela não é uma prefeita que ouve, que recebe os vereadores. E eu sempre tive essa dificuldade, falava muitas vezes, prefeita, vamos conversar mais, atender mais. Durante a pandemia, quando as pessoas procuravam, eu, como líder de governo, as pessoas achavam que é natural que eu conversasse com ela, mas eu não conseguia conversar com ela. Era muito difícil o acesso. E isso foi desgastando, porque as pessoas esperavam de mim muito mais do que o que eu podia dar. Mas superamos o primeiro mandato, veio o segundo mandato, eu continuei, fui convidada novamente para ser líder. Primeiro, o vereador Rogério Freitas foi líder de governo, depois ele se afastou, pediram para que eu assumisse esse cargo novamente. Não era um cargo que muita gente queria assumir, dada a dificuldade de relacionamento, de conversar com a gestão. E eu novamente assumi. Mas até quando chegou um ponto que ela me pediu um apoio, até para a candidatura na Câmara, que eu falei que eu não faria, não daria conta de fazer. E aí nós rompemos, né? Ela demitiu todas as pessoas ligadas a mim. E é uma relação que já não era próxima, a gente fala assim, não, você era muito amiga. Não, nunca fui amiga. Eu era companheira política, nós tínhamos uma relação política, de amizade não. Nós nunca saímos para festejar nada juntos. Nós não tínhamos uma amizade pessoal, nós tínhamos um relacionamento político, né? Eu tinha um acordo, como em todo mandato, você tem participação na gestão e você dá uma retribuição de apoio na Câmara. Mas chegou um momento que ficou insustentável a relação. E daí a gente, quem conhece, sabe o jeito da prefeita fazer política com a oposição, ela vai mesmo bem a fundo para tentar prejudicar quem não é do lado dela, e foi acontecendo isso, e os fatos foram surgindo também, as denúncias, as pessoas me procuravam, viu em mim uma voz, uma possibilidade de serem ouvidas através da tribuna da Câmara, e, a partir daí, eu comecei, o que antes eu tentava fazer nos bastidores, quando me procurava, eu ia tentar resolver na secretaria. Olha, está acontecendo isso, vamos resolver. Mas, pelo fato de não ser mais ouvida, eu passei a ir para a tribuna e falar da tribuna aquilo que antes eu falava nos bastidores e tentava resolver, né? Então, passei a ser essa voz na tribuna das pessoas que me procuravam para falar das coisas que não estavam acontecendo ou que estavam acontecendo muito erradas na gestão. Qual que é o resultado para a população de Palmas dessa sua atuação? Na tribuna, de levar as denúncias? Maju, nós tivemos, por exemplo, aquela ação da Polícia Federal, foram 2 denúncias. Foi a questão dos kits escolares, que foi uma denúncia feita pela, então, na época, vereadora Jana de Valcari, e a do transporte escolar, né, que foi claramente eles criaram uma urgência para fazer um contrato sem licitação. Nós fizemos denúncia, contratamos advogado, fizemos denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Polícia Federal, porque é recurso oriundo do FNDE, aliás, do Fundeb, e resultou naquela operação, que depois não teve nenhum andamento, mas as investigações estão sendo feitas. Nós, por muitas vezes, denunciamos a questão de falta de medicamentos, a partir de então a secretaria vai lá e toma uma atitude para providenciar.
pessoas que não conseguem o tratamento, que vão lá e conseguem, através da denúncia da gente, através da nossa denúncia, eles correm para resolver alguns assuntos que são urgentes e muito necessários para a população. E uma outra coisa, eu acho que a oposição, a divergência é necessária, é indispensável, é muito salutar para a própria gestão. Porque se tem uma gestão que todo mundo baixa a cabeça e diz amém, a gente sabe que nada é perfeito. Se ninguém fala, a gestão não vai crescer, a gestão não tem nem a oportunidade de, talvez, de observar as coisas erradas que vem fazendo. Uma gestão é muito grande, tem coisas que a própria prefeita, às vezes, nem tem conhecimento, porque cada secretaria tem um gestor ali, né, que é responsável, inclusive, pelas contas, pela despesa, por assinar tudo. E eu acho que é fundamental ter oposição, faz parte, é bom para a democracia, e eu acredito que eu contribuo muito com a população palmense, trazendo na tribuna da Câmara as coisas que não estão sendo feitas de acordo com a lei e com o que as pessoas esperam que sejam feitas. Em termos de atuação legislativa, Laudeci, que projeto que você citaria como importante para a população, que foi aprovado da sua autoria? Como é que é a sua atuação legislativa em termos de proposituras? Mas, a nossa lei orgânica ela nos limita muito com relação a apresentar a iniciativa de projetos de lei. Nós não podemos apresentar nenhum projeto que traga ônus para o Poder Executivo, que mexe na questão da estrutura administrativa, fiscal, então a gente fica bastante limitado. A gente até que nós apresentamos muitos projetos de leis importantes, mas que muitos foram vetados por essa questão de iniciativa, o vício de iniciativa por ser prerrogativa do Poder Executivo. Mas nós temos, por exemplo, nós estamos vivendo agora o Setembro Amarelo, para a prevenção do suicídio, nós temos um projeto de lei da minha autoria, que cria essa política de prevenção para realizar palestras nas escolas, nas comunidades, com relação à conscientização do suicídio, a necessidade das pessoas estarem atentas para falar sobre o assunto, né, que é um assunto que não se fala muito, mas que a gente vê o número de suicídio é cada vez maior, muitas pessoas cometem suicídio. Nós temos projetos de lei também voltados para a questão de animais, da mulher, que beneficiam a mulher. Então, dentro do que a lei orgânica nos permite fazer, a gente tem conseguido aprovar alguns projetos de lei que trouxeram, sim, benefícios com relação à educação também, às crianças nas escolas, à mulher, às pessoas com deficiência, a questão de pessoas com autismo e com síndrome de Down. Então, a gente tem tentado, dentro do que nos é permitido, fazer um trabalho relevante para a comunidade. Para quem está nos assistindo, Laudeci, entender quais são suas principais bandeiras, então, hoje, como vereadora de mandato? Eu tenho um trabalho importante, Maju, na área social. Através das minhas emendas parlamentares, desde o meu primeiro mandato, eu destino recursos para instituições que cuidam de pessoas, quase todas elas voltadas para a área social, como, por exemplo, crianças em situação de abandono. Nós temos lá a Sementinhas de Amor Norani 3, que é uma instituição que eu venho ajudando desde o primeiro mandato. Tem a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, que eu, inclusive, sou voluntária. A Fazenda da Esperança, que cuida de mulheres tóxico-dependentes, com a ajuda feminina. Tem a APAI. Nós temos o Instituto Reviver, que é uma instituição que trabalha com atletas paralímpicos. Nós já, inclusive, conseguimos mandar atletas para competições em nível nacional. Também na área da cultura, eu apoio o Hip Hop, que é uma iniciativa de jovens e adolescentes da periferia, que faz um trabalho muito interessante com jovens e adolescentes da periferia. As quadrilhas juninas, que também trabalham com jovens da periferia. Então, é muito voltado para a área social, mas eu também tenho uma defesa com relação aos direitos das mulheres, a participação das mulheres, assim, a defesa de verdade, porque nós temos muita conversa e muito pouca ação. Nós temos no município de Palmas uma política para as mulheres muito incipiente, muito... É uma coisa que eu não falei, mas que foi de iniciativa nossa, uma emenda à lei orgânica do município, que é obrigatório ter a Secretaria da Mulher no município de Palmas. Infelizmente, só nesse ano a prefeita resolveu, né, criar a Secretaria da Mulher, mas já desde o meu primeiro mandato
Nós juntamos com um grupo de mulheres e aprovamos essa emenda na lei orgânica, que é obrigatório ter no município de Palmas essa secretaria, assim como tem política para a criança, tem também a política para a mulher, já na nossa lei orgânica. Mas precisa não ter só uma secretaria. Quando foi criada, tinha a secretária, mas não tinha nem a estrutura organizacional. Hoje já avançou um pouco, mas ainda é muito acanhada. Nós temos um centro de referência para a mulher só aqui em Palmas, precisamos avançar muito. De fato, nós hoje não conseguimos nem proteger a mulher, quanto mais incentivar a mulher e preparar a mulher para que ela seja autônoma e dona da própria vida. Uma capital tão nova, com tantos desafios diários na vida de quem pega transporte coletivo, na vida de quem precisa de um atendimento de saúde, né, pelo SUS. E, na sua visão como vereadora Laudeci, qual o principal gargalo de Palmas hoje? Maju, a questão do transporte coletivo é muito séria. Quando a prefeita resolveu assumir o transporte coletivo sem nenhum planejamento e ainda comemorou que estava quebrando o monopólio e tal, a gente sabe, quem usa o transporte coletivo sabe o caos que se tornou a vida das pessoas. Nós temos um outro problema seríssimo que é muito urgente, que é a questão das vagas para as crianças nas creches. Nós temos mais de 4.000 crianças em fila de espera. Tem um visto que você fala muito sobre isso, né? Exatamente, porque assim, a prefeitura meio que maquiou, reduzindo o tempo de permanência das crianças para aumentar o número de crianças atendidas, só que não resolveu, porque a mãe leva a criança para a creche, quando é meio-dia tem que encontrar alguém para ir buscar, pagar alguém para ir buscar aquela criança e para olhar no contraturno. Então, uma mãe que ganha um salário mínimo, pagar R$ 400 para uma pessoa, é quase metade do salário dela. E é urgente, a gente sabe que tem que construir. Então, é uma política que tem que ser feita com muita celeridade, com a máxima urgência, porque tem mulheres que estão deixando de trabalhar, perdendo o emprego, perdendo a oportunidade de emprego, porque não tem com quem deixar seus filhos, né? Embora para o Ministério da Educação, Palmas esteja na média do atendimento, mas para a nossa população está muito aquém o atendimento. São muitas mulheres sem ter com quem deixar seus filhos. Então, a questão do transporte escolar é outro problema seríssimo. Esse ano nós tivemos crianças da zona rural que, se forem contar os dias letivos, não chega a 3 meses de aula, por falta de transporte escolar. Crianças que já perderam muito no tempo da pandemia, que elas não aprenderam nada. E hoje estão perdendo as aulas por falta do transporte escolar. Uma cidade que tem mais de 2 bilhões de orçamento por ano, que a educação sempre foi premiada. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade. O pior é que assim, o resultado disso vai vir quando for medido daqui 2, 3 anos. Então, nós estamos hoje condenando uma geração inteira de crianças ao analfabetismo funcional. Porque nós temos muitas crianças já concluindo as séries finais do ensino fundamental que não sabem praticamente ler e escrever. Que não estão tendo aula. Você falou sobre dificuldades de relacionamento quando você era da base da Cíntia, e agora você faz campanha buscando o 3º mandato no grupo da Janad. Sim. Como é que é fazer campanha no grupo da Janad? A Janad, uma das coisas que me animou para apoiar a Janad é a disposição que ela tem. Ela é muito trabalhadora, extremamente disposta, e ela dá retorno para a gente, ela é acessível. Mesmo nessa campanha gigante, onde ela tem mais de 200 candidatos na base de apoio dela, mas ela sempre dá retorno, ela ouve com atenção e ela respeita a opinião da gente, né? Ela leva em consideração o legado que a gente tem. Porque eu estou apenas no meu 2º mandato, mas eu fiz política a minha vida inteira. Eu faço campanha em Palmas, Maju, desde 98. Sim. Todas as campanhas de 98 para cá, eu participei ativamente das campanhas, ou apoiando o Júnior ou apoiando outros candidatos, mas eu sempre estive à linha de frente de campanhas. Então, assim, a Janad, ela respeita o legado que a gente tem, a história que a gente tem. Ela não se acha acima de todos e mais sabida do que todo mundo, né? Então, entendi. A disposição que ela tem para trabalhar e para atender, para conversar com a gente, foi uma das coisas que me animaram a apoiar a Janad. Entendi. Por que os palmenses devem te dar um 3º mandato? Mas, Ju, eu considero que eu fiz na medida do possível. Eu sempre falo assim, que eu tenho a consciência que eu não consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer, o que as pessoas esperavam e precisavam que eu fizesse. Mas o que me faz pedir voto novamente é também essa consciência de que aquilo que eu não fiz não foi por falta de boa vontade, não foi por falta de dedicação ao mandato,
Graças a Deus, até aqui não há nada que desabone a minha conduta enquanto agente político, agente público. Eu tenho compromisso com as pessoas, eu ouço, eu converso, eu vou atrás. Aquilo que é possível resolver, eu resolvo. Eu não engano ninguém também, eu não faço promessas que eu não dou conta de cumprir, eu faço compromissos daquilo que eu consigo fazer, e aquilo que eu não consigo, meu compromisso é de correr atrás e tentar. E tenho conseguido fazer muito, não consigo fazer tudo, mas tenho conseguido fazer muito. Pelo meu, e assim, por me sentir hoje muito mais preparada do que o que eu, cada dia a gente vem aprendendo mais, eu sei que eu posso contribuir muito ainda com o município de Palmas e com a população palmense. Ok. Laudeci, muito obrigada pela entrevista, desejo sucesso aí na sua caminhada, que a população avalie o seu perfil, avalie o seu trabalho e as suas propostas, e o povo decida se você merece ou não mais um mandato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, que é uma das jornalistas mais respeitadas de Palmas, do Tocantins, que tem uma audiência espetacular, e eu também desejo sucesso. Muito obrigada a todos também que nos assistem, e fica aqui o meu pedido para a vereadora Laudeci Coimbra. Tá certo. Obrigada. Você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Já já vem mais vereador aí, porque aqui a gente está querendo levar para vocês as propostas e, de fato, o que fazem e o que propõem os que querem representar vocês na Câmara de Palmas. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço.